de norte a sul, de leste a oeste, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Está no ar a Palavra de Deus, últimas notícias, experiência cristã, tudo para a sua ajuda espiritual. E agora com vocês, Pastor Moabel. Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E hoje vou fazer um vídeo sobre 10 tipos de pessoas que não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 em diante, que diz: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, ele foi o maior ensinador de todos os tempos. E ele queria que a igreja soubesse que tipo de gente não herdaria a vida eterna. Ele queria que o pessoal soubesse. E ele começou dizendo que os devassos, aqueles que buscam todo tipo de pecados, e são devassos mesmo, vão ao extremo, eles não herdarão o reino de Deus. Porque há pessoas que o prazer dele é fazer o pior possível. Eles não herdarão o reino de Deus, em absoluto. Não herdarão. Então, se você tem este hábito, é melhor você mudar. Nem os idólatras. Há idólatras de todo tipo. A gente que a idolatria dele é o dinheiro, outro são prazeres desta vida, outros são riquezas desta vida, outros são artistas desta vida. São idólatras. E alguns têm idolatria por deuses pagãos. O paganismo tem muitos deuses. E há pessoas que ficam envolvidas em paganismo. E aí a gente começa a ver que o paganismo às vezes entra dentro da casa de Deus. Vocês sabem, o Natal, eu gosto muito de ver o Natal, porque eu fui criado entre alemães, e os alemães são o povo que mais apoia o Natal. Mas eu, na minha casa, não faço árvore de Natal. No dia do Natal, eu não acendi nenhuma vela, nada. Se a pessoa quer fazer, muito bem. Mas um dia eu cheguei na igreja da minha esposa, e quem estava apresentando a festa natalina era um Papai Noel. Uma pessoa vestida de Papai Noel. Isso é paganismo. Isso não é uma coisa boa. Eu não vou lutar contra o Papai Noel. Não, eu não vou perder meu precioso tempo com isto. Mas o Papai Noel não é a coisa que vem deste livro. Vem de outras culturas pagãs e coisas parecidas. Então, os idólatras não herdarão, nem os adúlteros. Há pessoas que têm um prazer de viver no adultério. Só buscam isso. E depois o que acontece são as piores coisas da vida. Doenças horríveis. São pessoas que têm um final de vida, em muitos casos, dos mais
horríveis que se possa imaginar. Por quê? Porque são adúlteros. Adultério é, tecnicamente, abrir cadeado alheio com chave falsa, tecnicamente. E uma certa vez eu até postei um comentário nesse sentido, e uma pessoa achou muito estranho eu falar isto. Ora, cada vez que você procurar sobre adultério, é adulterar, é mudar alguma coisa do seu estado original. Você entende? Adúlteros. Tudo que se adultera, se você mistura alguma coisa para vender e ter algum lucro, isso é adultério, está adulterando o produto. Então, os adúlteros não herdarão. E a palavra do Senhor avisa, e nós devemos seguir a palavra do Senhor. Depois diz, nem os efeminados. Nem os efeminados. E sodomitas também. Imaginem vocês. A Igreja Católica é a única igreja que se manifesta claramente com pureza sobre isto. Quer dizer, umas outras igrejas, uma aqui, outra ali, também diz alguma coisa. Mas a Igreja Católica, no Catecismo do Vaticano, página 566, diz que quem tem esta inclinação para o homossexualismo deve viver em castidade. Vocês entendem? O Catecismo da Igreja Católica não está mandando ninguém para o inferno. Ele está dizendo, está aconselhando a pessoa a viver em castidade. É como tem aquela pessoa que tem um instinto assassino dentro dele. Ele tem que viver de uma forma que controle isso, porque senão ele vai entrar em muitos problemas. Ou aquela pessoa que tem inclinação para o roubo, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, indo para frente, nem os efeminados, nem os sodomitas. Os sodomitas, eles vêm da cidade de Sodoma e Gomorra, este nome vem de lá. E Deus destruiu a cidade porque as coisas lá estavam indo de mal a pior. E Deus destruiu a cidade de uma forma que mesmo a ciência admite que é verdade, que esta cidade existiu e foi destruída. Agora, eles estão voltando com isto. Com leis, agora são com leis. E em Sodoma passada também tinha leis. Se a pessoa não queria ser sodomita, ele tinha que pagar uma taxa. E se ele fosse encontrado sem pagar a taxa, segundo o que eu li, porque eu não vivi lá em Sodoma, né? Mas os escritos dizem que a pessoa era estuprada ali mesmo. E agora isto vai se tornando uma coisa maior e maior e maior, a ponto de, olhem bem, eu fui informado que num país da Europa, vou declinar o nome, já foi aprovado que uma criança a partir dos 6 anos pode dizer assim, um menino, eu quero ser uma menina. Só um louco pode imaginar que uma criança de 6 anos sabe o que é uma mulher ou o que é ser um homem, na sua extensão da palavra. Só um louco. Se você chegar no médico e dizer, corte este dedo, o médico diz, por quê? Não, porque eu quero que corte. O corpo é meu, eu quero cortar esse dedo. O médico não vai cortar. Por quê? Porque não há necessidade. E por que a amputação da genitália masculina? Por quê? Para evitar o crescimento do ser humano sobre a Terra. É isto. E isto vem de onde? Até onde sei da ONU, né? Vocês entendem. Eu não sento lá na ONU e fico discutindo o assunto. Não.
Eu só ouço o que vem de lá, né? Estão mandando no mundo e querem mandar aqui na América também, mas os americanos não querem saber da ONU, não. Eles não querem saber. A ONU para eles não tem valor nenhum. Aqui, para o povo americano. E em muitos países a ONU passa despercebida. Manda no país deles e ninguém sabe nada. Então, vamos para frente. Nem os ladrões também não herdam o reino de Deus. O que é o ladrão? O ladrão é uma pessoa que não confia na capacidade dele de ganhar a vida. Ele não confia. Ele pensa que tudo que ele sabe, seja lá o que for, não dá para sustentar ele e a sua família, então ele tem que roubar. Ele não confia na habilidade dele. É uma fraqueza que a pessoa tem. Também não herda o reino de Deus. Indo mais para frente, nem os avarentos, os miseráveis. Se existe uma coisa que eu tenho dificuldade nesta vida, é de aceitar o miserável. Porque o miserável é aquele que tem alguma coisa, não é aquele que não tem nada. E eu conheço gente miserável. O miserável me faz rir. Conta-se, uma história que se conta no sul do Brasil, né? Que tinha um senhor que tinha muitos bens e ele não era brasileiro, né? E alguém perguntou para ele, sabendo que ele era miserável, né? Se este rio fosse de leite e esta montanha de polenta, você dava um pouquinho para mim? Ele disse, se me sobra... Rio de leite e uma montanha de polenta, que é aquela mistura de água com fubá. Um alimento muito delicioso. Esse é o miserável. Não tem entendimento da coisa. Eu, uma certa vez, estava lá na frente da Casa Branca, observando lá o movimento, e vi um grupo de mendigos. Estavam aí sem comida, sem nada. E disse um assim, eu vou arrumar um café para a gente. E saiu. E eu fiquei olhando. Passou uns 5 minutos, veio ele com um copo de café e começou a dividir com os outros aquele pouco de café. Sabe o que eu fiquei pensando? Que muita gente que tem uma fábrica de café, que tem frotas de caminhão que carregam café, não dá uma xícara de café para ninguém. O miserável faz isso. O miserável, ele faz isso. E eu digo uma coisa para vocês. Do miserável eu só gosto de observar a pobreza dele e rir. Porque na minha mente não dá para conceber ser miserável. Porque nós enfrentamos, é o dia a dia. Nós não enfrentamos um ano em um dia. Então, os miseráveis também não herdam. Indo mais para frente. Nem os bêbados. Aqui na América, como em muitas partes do mundo, às vezes aparece uma pessoa bêbado. O bêbado, se ele estiver dormindo, não faz nenhum mal. Se ele estiver dentro da casa dele, faz pouco mal também. Mas se ele estiver dirigindo, ele causa um mal muito grande. Aonde eu vejo um bêbado dirigindo, imediatamente eu comunico às autoridades, porque ele vai matar alguém ou vai ser morto. É o que vai acontecer. Bêbado. O bêbado não tem nada a ver com tomar vinho, porque a pessoa diz assim, não pode tomar vinho, não pode tomar vinho. Não.
Não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda. Não vos embriagueis. O assunto é embriagar-se com bebidas. Os bêbados também não herdarão. Indo mais para frente, nem os maldizentes. O maldizente, ele criou um hábito que tudo ele xinga. Até sem necessidade ele xinga. Xinga sem parar. E esse tipo de gente, com esse comportamento, também não herda o reino de Deus. Você sabe, a pessoa que tem o hábito de xingar, ele pode até xingar no púlpito, né? Já houve casos de pregadores que xingaram no púlpito. E aí o que aconteceu? Teve um que estava pregando contra o diabo e xingou uma coisa muito, muito feia contra o diabo. Quando ele desceu do púlpito, já estava na punição. Xingamento, né? Então, nem os roubadores também não herdam o reino de Deus. Os roubadores. Há muito tipo de roubo neste mundo. Há muito tipo. Por acaso, até eu tenho aqui uma carta que eu recebi. Esta carta eu recebi de uma corte americana. De uma presença que eu estive lá, e eles disseram: para você começar esse processo, você tem que botar algum dinheiro. Eu pus $50 e me esqueci. Eu ganhei a causa e me esqueci de pedir o dinheiro de volta. Eles mandaram uma vez, a carta se perdeu, nós perdemos a carta aqui dentro de casa. Eles mandaram outra carta e disseram: se você não pedir o seu dinheiro de volta, nós vamos doar este dinheiro a alguma instituição. Vocês entendem? Aqui na América existe uma coisa que para mim é uma coisa muito linda. Se o governo te deve $1, ele te devolve. Se alguma coisa acontecer que for $1, $1,50, eles devolvem qualquer quantia. Não passa despercebido. Eles devolvem. Os roubadores, eles não herdarão. Agora nós estamos vivendo, em nossos dias, uma crise de púlpito. Tem crise de petróleo, tem crise de alimentos. Mas a pior crise é a crise do púlpito. Que a pessoa que está no púlpito, ao invés de ser um pregador do evangelho, ele torna-se um animador de auditório. Eu diria que há 60 anos atrás, apareceu o primeiro animador de auditório que eu conheci em toda a minha vida. Foi na cidade de Rio do Sul. O que é que ele fazia? Irmãos, nós vamos cantar um corinho aqui. Este lado aqui diz assim: glória a Deus, o lado dos homens. E o lado das irmãs, amém, amém. Aí cantava aqui, e aí... Mas eu era um menino ainda, eu já vi uma malandragem daquilo, uma esperteza. Era um animador de auditório. E eles foram crescendo. Olha, eu estou falando de 1958. Lá no ano que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo. Eles já estão desde aquela época até hoje com esse negócio de animar auditório.
E aí diz que é culto pentecostal. Não, mas isso é culto carnal, que a carne se manifesta. Não é nada pentecostal, não. Eu posso me sentar na igreja, e a igreja não dá um aleluia nem um amém. Eu estou ouvindo. Estou ganhando com isto. E se eu for pregar e a igreja não der nem um aleluia, nem um amém, a mim não me importa, sabe por quê? Que a palavra é que está sendo ministrada. É a palavra que trabalha no coração do perdido pecador e não eu. E não os meus gritos, meus berros, meus socos no ar e pontapés. Não, não é isso. É a palavra. É a palavra que, ao ser pregada, ela faz efeito. O que adianta a pessoa falar e falar e a mensagem não ser transmitida que Jesus quer salvar o perdido pecador? Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então, ao terminar este vídeo, eu quero dizer a todos vocês que estão em algum lugar deste mundo maravilhoso de nosso Deus, que o Senhor é juiz de toda a terra e que mesmo que você chorar num dia chuvoso, que as tuas lágrimas se misturem com a chuva, Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Vamos orar. Nosso Deus é nosso Pai. Estamos pedindo a Ti, Senhor, pelos necessitados, pelos enfermos, por aqueles que sofrem, por aqueles que não têm trabalho, Senhor, por aqueles que não têm oportunidade, por aqueles, Senhor, que só a Tua misericórdia pode alcançá-los. Nesta oração, incluo todos os meus amigos, Senhor, todos aqueles que me ouvem através desse sistema tão maravilhoso. E também peço que Tu me ajudes, Senhor, a levar a Tua palavra adiante. Teu é o reino, o poder e a glória. Se você não entendeu nada do que eu disse, o que é muito difícil, eu quero que você saiba de uma coisa. Deus ama você. Amém e amém.